Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo à aula Carreira em Ascensão. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o seu planejamento de carreira. Muito prazer, meu nome é Renata Tomazelli, eu trabalho com desenvolvimento de lideranças e carreira há mais de 14 anos e estou aqui para te ajudar a construir o seu próprio planejamento de carreira, olhando para frente para os próximos anos e para os seus objetivos e metas profissionais. O objetivo dessa aula é te ajudar a construir um planejamento de carreira de uma forma clara e estratégica. Muitas vezes a nossa carreira vai acontecendo conforme as oportunidades vão surgindo e nem sempre o direcionamento que a sua carreira está tendo está alinhado de fato com os objetivos, com a sua vida e com as suas metas profissionais, com os seus talentos até. Então o nosso objetivo aqui é construir de uma forma estratégica a sua carreira, o seu planejamento e os seus próximos passos profissionais. E o meu objetivo aqui é te ajudar a construir de uma forma mais proativa a sua carreira e não só reativa, recebendo ou aproveitando as oportunidades que surgem, mas também sendo proativo no sentido de você buscar as oportunidades certas para que você tenha o melhor desenvolvimento profissional e uma maior satisfação também alinhada com quem você é e com os seus objetivos de vida. Tudo bem? Vamos lá então. Eu vou trazer para você aqui um passo a passo de como você pode fazer o seu planejamento de carreira para o próximo ou para os próximos anos. É claro que todo planejamento ele precisa contar com uma certa flexibilidade e adaptação. Então você vai precisar olhar para esses passos, entender como isso se encaixa na sua vida também, mas o meu principal ponto aqui é entender como que você pode desenvolver esse planejamento e ter uma visão um pouco mais clara sobre o seu desenvolvimento e o aproveitamento dos seus talentos e o próprio desenvolvimento de novas habilidades e o crescimento que você espera com relação à sua vida, à sua carreira profissional. Antes de tudo, tem alguns pontos muito essenciais que eu quero que você pense desde já. Então, por exemplo, se eu te fizesse a pergunta agora de como você se enxerga profissionalmente, do que você acha que você é capaz, o que você responderia? Essa primeira etapa sobre o que você pensa sobre você mesma, né, e como você se enxerga é uma etapa primordial para que você depois faça um planejamento que seja um planejamento alinhado e ambicioso o suficiente para que você consiga crescer na sua carreira. Então, hoje, como você se enxerga, do que você acredita que é capaz de realizar profissionalmente e como que isso tem impactado a sua vida como um todo? Quais são as crenças que você tem? O que você pensa sobre a sua carreira e a sua vida profissional? Isso é muito importante, é importante que você faça essa autorreflexão, porque tudo isso impacta na forma com que você se posiciona e se comunica. E isso também influencia na forma com que as outras pessoas te veem. A forma com que você se enxerga, que você fala de você mesma, influencia na percepção das outras pessoas e isso é claro que vai impactar diretamente no seu crescimento profissional e na sua carreira como um todo. Então, antes de tudo, comece com essa autorreflexão, considerando essas perguntas que eu acabei de fazer agora. Um segundo ponto muito importante também é que você aumente as suas referências, né? Por que isso é importante? Porque muitas vezes você acha que já está fazendo o máximo, que você já está dando tudo de si, mas na verdade a sua referência ela está muito baixa. Então, por exemplo, alguns anos atrás eu estudava inglês e eu achava que estava estudando inglês, porque eu fazia uma aula de 1 hora uma vez por semana. E quando eu fui entender o que eu precisava de fato para me comunicar de uma forma melhor em inglês, eu fui entender o que as pessoas faziam para isso. As pessoas estudavam todos os dias, 4 horas por dia, e em função disso elas estavam conseguindo resultados melhores em se comunicar, em entender, enfim, aprender o idioma. O que isso significa? Muitas vezes você está dedicando 1 hora da tua semana para algo, para o desenvolvimento de uma habilidade, mas isso não é suficiente. Você precisa ampliar as suas referências. Quem está fazendo isso acontecer de fato? Quanto tempo dedica? O que faz? O quanto tem se envolvido nesse desenvolvimento dessa habilidade? Então, amplie as suas referências em termos tanto de desenvolvimento de talentos, de habilidades, mas também sobre quais são as possibilidades de carreira que você tem. Quanto mais referências você tiver, mais fácil vai ser de você entender o que você está fazendo hoje e o que você precisa mudar, o que você precisa começar a fazer para de fato ter os resultados
que você espera, né, com relação à sua vida profissional e à sua carreira. Um ponto é fato, você vai precisar mudar os seus comportamentos atuais para então chegar nos seus objetivos. Então aqui eu quero que você amplie as suas referências, pesquise sobre pessoas que já estão numa posição, em um lugar onde você gostaria de estar, entenda o que essas pessoas fizeram lá atrás para chegar nesses objetivos e amplie as suas referências para que você possa ter um comparativo com o seu momento atual e fazer uma construção que esteja alinhada ou mais alinhada com o atingimento desses objetivos que você tem. Você precisa entender que para chegar num objetivo diferente, você precisa fazer algo diferente. Você precisa mudar as suas atitudes. Você mudando as suas atitudes hoje, você vai mudar os seus hábitos e os seus hábitos mudarão quem você é. Vão te aproximar desse profissional, dessa carreira que você quer construir. Então você precisa ter esse entendimento. Como eu posso ampliar as minhas referências, o que eu preciso mudar e desenvolver hoje e como que eu estou me enxergando hoje profissionalmente com relação à minha carreira, qual é a leitura que eu tenho de mim mesma, porque essa leitura ela está impactando na forma com que as outras pessoas te veem, seja teu líder, teu mentor, clientes, enfim, as pessoas com que você se relaciona profissionalmente. Feita essa introdução inicial, nós vamos entrar diretamente agora nessa etapa de planejamento. Como que você pode planejar melhor a sua carreira para atingir os seus objetivos e resultados. O primeiro exercício que nós vamos fazer aqui, então, dentro desse escopo de planejamento de carreira, é um exercício de avaliação dos seus talentos. Então, eu quero que você comece pensando sobre como que você quer que a sua carreira se desenvolva e o que você precisa fazer para chegar lá. Quando você cria essa perspectiva, você começa a pensar nos talentos que você já tem. Então, de acordo com o teu objetivo principal profissional, quais são os talentos, as habilidades, os conhecimentos que você já tem, que você já exercitou na sua vida como um todo, mas também na sua carreira, né, dentro desse aspecto profissional. E olhando para esse escopo, quais são então as áreas que você ainda gostaria de melhorar, de desenvolver? Então você vai escrever aqui quais são os teus talentos, quais são as habilidades, quais são os conhecimentos que você tem. E à medida que você for escrevendo, você vai anotando também quais são as habilidades que você gostaria de desenvolver. Então, algumas perguntas que você poderia se fazer nesse momento. O que eu tenho talento para fazer? O que eu consideraria ser o trabalho dos meus sonhos? O trabalho que eu gostaria de fazer? Qual formação e quais habilidades eu já tenho hoje? O que eu ainda posso melhorar? Quais habilidades eu preciso desenvolver? Quais funções que eu posso estar qualificada para exercer, mas que eu posso não estar considerando dentro desse escopo? Então, muitas vezes eu estou numa posição atual hoje, eu estou numa empresa ocupando esse cargo, mas se eu não estivesse aqui, quais seriam as outras posições possíveis? Dentro dessa própria organização ou em outras organizações, ou até mesmo monetizando o meu conhecimento de outras formas, né? Como, por exemplo, empreendendo. Então, considere quais são outras funções que você pode ter habilidade, mas que você não está considerando hoje para a sua carreira. E o que pode estar te segurando hoje, te prendendo e que você poderia mudar as suas atitudes, então, para sair dessa inércia atual. Escreva, responda essas perguntas escrevendo, não apenas pensando, porque isso vai trazer muita clareza sobre como você está hoje e principalmente quais são os teus pontos fortes e quais são os teus talentos atuais, tá? Isso também vai te dar mais clareza com relação aos objetivos. Você ainda não vai fazer uma definição de objetivos aqui, mas você vai começar a entender o que você mais se identifica em termos de objetivos profissionais, objetivos de carreira, e isso pode trazer alguns insights já nesse momento inicial. É importante aqui, se você estiver se sentindo perdido profissionalmente, é importante você fazer esse exercício, fazer essa autorreflexão e talvez aqui você também se beneficie de fazer uma avaliação de perfil, uma avaliação de personalidade, para que essa avaliação também te ajude a fazer uma leitura melhor dos seus talentos, das suas habilidades e dos seus conhecimentos. Definida essa etapa de talento, tem uma frase que eu costumo utilizar de que nem sempre nós somos os melhores juízes das nossas próprias capacidades e talentos. Então, nesse segundo momento, é importante que você também peça feedback de outras pessoas, de líderes, de mentores, de colegas de confiança, de pessoas que podem te ajudar
aprimorar essa sua percepção profissional com relação à tua atuação profissional hoje, com relação à sua carreira. Então, nesse momento, depois que você fez essa autorreflexão com relação aos seus talentos, você vai pedir feedback de outras pessoas, você vai pedir a opinião de outras pessoas que sejam uma referência profissional para você. Esse feedback, ele pode te ajudar a descobrir oportunidades que você não tinha considerado, ou muitas vezes nós temos alguns talentos naturais que para nós a gente não identifica como talento, mas que outras pessoas conseguem identificar isso com mais clareza. Porque muitas vezes isso pode ser tão natural para nós que a gente não consegue identificar aquilo como uma habilidade. Mas certamente as pessoas que já trabalharam com você ou que já têm essa visão profissional sua, elas vão te dar esse feedback e vão ajudar a aprimorar essa tua percepção com relação aos seus talentos. Então considere pedir feedback para essas pessoas que eu acabei de comentar com você. E o que você pode fazer, como você pode pedir feedback. Então também tem uma estrutura de perguntas que você pode fazer para essas pessoas, que pode ser de uma maneira mais formal ou mais informal, entendo que faz mais sentido para você. Mas, por exemplo, você poderia perguntar: fulano, para que eu possa desenvolver a minha carreira, quais comportamentos você acha que eu ainda preciso desenvolver? Quais comportamentos que você acha que eu preciso deixar de lado para conseguir crescer na minha carreira? Porque muitas vezes nós focamos o nosso tempo em algumas atividades e que a gente precisa deixar de fazer isso para assumir outras atividades maiores e a gente acaba se prendendo ao que nós já fazemos. Então essas outras pessoas, essas lideranças, mentores, enfim, outros profissionais que têm uma visão profissional, eles conseguem nos ajudar a ter essa percepção melhor. Uma outra pergunta bem interessante é: se você estivesse na minha posição, em quais áreas você se concentraria? O que você consideraria desenvolver olhando para esse meu momento atual? Ou qual habilidade você recomendaria que eu dominasse para chegar nesse próximo passo, para chegar nesse próximo nível profissional que eu tenho interesse? Tem alguma habilidade que você acha que vai fazer diferença nessa minha transição de função, de carreira, de setor? Pessoas com mais experiência já têm essa percepção e podem te ajudar a enxergar pontos que você ainda não esteja vendo. Então converse com pessoas mais experientes, com lideranças, que podem te ajudar a aprimorar essa percepção e trazer um feedback também claro sobre os teus talentos, as tuas habilidades, os teus conhecimentos, o quanto isso pode ser útil para outras pessoas e também quais são os pontos que você ainda precisaria desenvolver e aprimorar. Tudo bem? E aí, com base, então, nessa reflexão inicial sobre os seus talentos que você fez individualmente, somado a esse feedback que você pediu para essas pessoas, que você perguntou para essas pessoas, nós vamos unir essas duas percepções. E aí, aqui você vai se fazer algumas perguntas, né? Então, por exemplo, as respostas que eu recebi nesses feedbacks, eles correspondem àquela primeira análise que eu fiz com relação aos meus talentos, habilidades e pontos de desenvolvimento? O que isso tem em comum? O que isso tem de diferença, né? Quais os dois pilares aqui que eu avaliei inicialmente nesse meu planejamento de carreira têm de diferente? E agora é hora então de você organizar essas informações. Considere quais são as principais afinidades que esses dois pilares têm e o que tem de diferente que você aprendeu coletando feedback de outras pessoas e que você pode aplicar a partir de agora. Tudo bem? É muito importante que você faça esses dois exercícios para que você tenha uma visão mais clara sobre você mesmo e também unindo isso com a percepção de outras pessoas que também te conhecem profissionalmente. Feito esse exercício, agora nós vamos para uma etapa de fato de planejamento, tá? Não pule essas duas etapas iniciais porque elas são muito importantes para que você tenha uma percepção inicial e ela é a base do nosso planejamento, tá? Então não adianta nós construirmos o prédio sem ter uma base sustentável. Então dedique tempo suficiente para que você faça uma base que seja forte o suficiente, que vai dar sustentação para o seu prédio, para o seu planejamento de carreira. E agora nós vamos então para os próximos passos. O que é importante que você tenha ciência aqui? Tem pessoas que se identificam mais escrevendo, então se você é essa pessoa, tenha um caderno, né, tenha um local onde você vai escrever. E tem pessoas que acham melhor fazer isso ou num documento, ou num slide, ou utilizando alguma ferramenta como o Notion, que é uma ferramenta que eu utilizo. Então,
escolha a sua preferência e agora inicie o seu planejamento, né, de uma forma consistente, mas tomando nota e construindo esse mapa. Então é importante que você faça essa escolha, independente do método que você tenha escolhido aí, que você siga essa estrutura que eu vou compartilhar aqui com você agora. Então, construída a base do meu prédio, eu vou agora planejar qual é o prédio que eu quero construir, como que esse prédio vai ser e qual que é a visão que eu tenho com relação ao tamanho, a como ele vai ser construído, a quais são as preferências que eu tenho. Então agora nós vamos construir a sua visão, que é a gente construir a planta do seu prédio, né, dessa estrutura, né, da sua visão profissional, do seu planejamento de carreira. O que essa visão contempla? Ela contempla os seus objetivos e metas de carreira. Então, feita a fundação, você entendeu, eu tenho esses talentos, essas habilidades, eu tenho esses pontos de desenvolvimento, eu tenho aqui algumas oportunidades profissionais, como eu vou fazer o planejamento com relação às minhas metas, aos meus objetivos profissionais. Aqui, o objetivo é que você comece a pensar mais num cenário ideal. Eu quero que você se permita sonhar, planejar de uma forma mais ambiciosa como seria a sua carreira, tá? Então, quais são os seus próximos passos? O que você gostaria de alcançar profissionalmente? Quais são as pessoas que você olha hoje, que você admira e que você gostaria de estar em alguns aspectos próximo a essa carreira, a carreira que essa pessoa tem? Então, comece a identificar quais são os teus objetivos e as tuas metas. Você pode fazer isso pensando em um ano, mas você pode fazer isso pensando em mais tempo também, 2, 3, 5 anos. Então, faça a sua escolha. Olha, eu quero planejar o meu próximo ano, um ano, mas dentro de um escopo de 3, 5 anos. Ou, não, eu quero começar já a planejar olhando lá para 3 anos. Enfim, então faça uma escolha de o que faz mais sentido para você. Se você quer planejar mais o curto prazo ou se você quer planejar um prazo maior. Eu costumo falar que o nosso desenvolvimento de carreira, ele é um processo de longo prazo. Leva muito tempo, muitos anos para mim construir uma carreira. E eu preciso fazer isso de uma forma intencional. Então, o ideal é que você tenha um plano de curto prazo, sim, pensando no próximo ano, mas que esse plano também esteja associado a outras metas e objetivos de carreira de mais longo prazo. 3, 5 anos. Então já comece a considerar como você gostaria de estar dentro desse escopo de 1 ano, 3 anos, 5 anos e escreva isso aí ou no seu caderno ou anote aí dentro do que você tem preferência, né? Um documento ou alguma ferramenta que você já utilize. Olhando então para essa sua visão, eu quero que você considere agora 5 pilares, tá? Então você vai pensar na sua carreira, você vai pensar no seu desenvolvimento pessoal. Sim, porque o seu desenvolvimento de carreira, ele depende do seu desenvolvimento também como pessoa. Eu quero que você pense também na sua saúde, no seu bem-estar, porque isso também está vinculado em quão longe você consegue chegar na sua carreira, em quão produtivo você consegue ser. Pense também nos seus relacionamentos, porque eles impactam diretamente na sua profissão, e pense também nas suas finanças, porque esse é um pilar essencial, né? A sua profissão, ela está diretamente vinculada ao quanto você gera, né, de receita, né, o quanto você monetiza os seus talentos e habilidades, e isso também tem a ver, então, com o seu planejamento de longo prazo. Então, pense nesses 5 pilares e defina em cada um deles como você gostaria de estar. Então, no final do próximo ano, como eu gostaria de estar com relação a esses 5 pontos. Escreva isso porque é muito importante que essa definição de metas, ela comece a se tornar mais material, né? Ela não esteja apenas nos seus pensamentos, mas ela comece a tomar forma, e isso também exige que você comece a aprofundar um pouco mais, coloque no papel de fato os seus objetivos. Então você vai construir essa sua visão. Imagine que você esteja então daqui a 1 ano, como que você gostaria de estar com relação a esses 5 passos, e aí nós vamos voltar e fazer uma reflexão sobre como você está hoje. Então, inicialmente, você vai definir essa sua visão ali na frente. Daqui a 1 ano, a Renata, com relação à minha carreira, eu quero estar assim, com relação às minhas finanças, eu quero estar dessa forma, os meus relacionamentos vão estar dessa outra forma, enfim. Em cada um dos pontos, faça uma definição, liste esses objetivos, tá bem? Feito isso, então nós vamos voltar para o momento atual. Você fez uma reflexão lá atrás com relação aos seus talentos e habilidades. Nesse momento atual, nós vamos considerar quais são os talentos, as habilidades que você já tem para chegar nesses objetivos futuros. O que você já leva na bagagem para construir essa sua carreira.
E além disso, a gente vai considerar também, então, o que falta, o que precisa ainda ser desenvolvido dentro desse período de um ano, para que de fato você chegue nesses seus objetivos daqui a um ano, né? Por exemplo, considerando esse primeiro horizonte de tempo. Por exemplo, né, quando eu comecei a minha empresa, eu tinha uma série de habilidades e talentos já, porque eu já tinha trabalhado com desenvolvimento de lideranças, com desenvolvimento de carreira, eu conhecia uma série de ferramentas, eu tinha conhecimentos e talentos naturais que eu já tinha desenvolvido profissionalmente. No entanto, eu não tinha conhecimento sobre como abrir uma empresa, como gerir uma empresa, como vender, como conquistar clientes. Então, eu tinha uma série de lacunas aqui que eu precisava desenvolver. Então, o que eu fiz? Eu comecei com esses meus talentos e habilidades, eu fui empreender dentro dessa área e eu fui buscando os conhecimentos, então, que me faltavam ao longo dessa jornada. Eu participei de programas de aceleração de empresa, eu fiz mentoria, eu busquei pessoas de referência que já tinham feito essa transição de carreira para me ajudar, eu fui aprender a vender, a conquistar clientes, a lançar um produto, a validar um produto. Tudo isso eu coloquei no meu planejamento, que assim como você identificou os seus talentos, habilidades e pontos de desenvolvimento, pediu feedback, agora essa parte de você enxergar o seu futuro, de você entender até onde você pode chegar, de como você pode aproveitar melhor os talentos e as habilidades que você já tem, o próprio potencial de desenvolvimento de novas habilidades, isso vai fazer muita diferença sobre aonde você vai conseguir chegar no futuro. Então se permita construir uma visão que seja ambiciosa, onde você consiga aproveitar o máximo dos seus talentos, do que você já tem, das habilidades que você já tem. E aí você pode pensar, Renata, mas eu não tenho habilidades, eu não tenho talentos, eu tô me sentindo muito perdida nesse momento da minha carreira. Sim, você tem habilidades. O que faz diferença talvez aqui é que você não esteja conseguindo visualizar isso da melhor forma. Por isso que eu comecei te fazendo essa pergunta, né? Como você se enxerga profissionalmente, o quanto você acredita que você é capaz? Porque essas crenças que você tem, o quanto você acredita em você mesmo, né? Com base nas experiências que você já teve, com base no que você já aprendeu e desenvolveu, faz muita diferença olhando pra frente. Se por acaso você ainda sente que não tem essa ambição, não consegue fazer esse desenvolvimento com consistência, procure ajuda. Eu faço mentoria também de carreira para ajudar as pessoas a terem mais clareza com relação a esses objetivos. Muitas vezes você até tem a visão lá na frente, mas quando você olha para o seu momento atual, você não consegue ter a percepção de como você vai fazer para chegar lá. Você precisa de um apoio ao longo desse caminho. Eu mesma já fiz mentoria, hoje eu tenho esse serviço de mentoria porque eu já me beneficiei muito de estar com mentores mais experientes do que eu, e eu entendo que a mentoria de carreira ela faz muita diferença. Então, se você está nesse estágio que não percebe saída ou que sente que ainda precisa se fortalecer muito com relação a esse pilar profissional, considere uma mentoria de carreira, porque isso vai fazer muita diferença para que você consiga executar todo o seu potencial, atingir os seus objetivos e aproveitar o melhor do que você tem e do que você pode desenvolver. Tá bem? Então, depois que você construiu essa visão, né, junto com essa aula também tem um passo a passo de como você pode escrever essa visão, então isso é bem importante, dedique ali pelo menos 1 hora para você ler o que você poderia descrever, quais são as perguntas-chave que você precisa responder e escreva então sobre esse teu planejamento. Aproveite esse momento do ano que você já faz essa reflexão de planejamento e dedique 1 hora aí para construir a sua carreira, o seu futuro, os objetivos que você tem, as metas que você tem. Isso vai fazer muita diferença dentro do seu planejamento e principalmente nos seus resultados. Então não menospreze essa etapa porque ela é muito importante. Depois que você construiu então essa sua visão, entendeu o que falta ainda para você chegar lá, eu quero que você considere o pior cenário. O que é o pior cenário? Se quando eu entrar no programa de aceleração, por exemplo, lá atrás, quando eu comecei na minha transição, eu não conseguir ter resultados positivos dentro desse programa, eu não conseguir avançar, eu entender que eu não sou capaz, o que eu vou fazer nesse momento? Se quando eu começar a vender, eu não conseguir os meus primeiros clientes. Se quando eu começar a enviar os meus currículos eu não for chamado para entrevista. Se quando eu fizer as entrevistas eu não conseguir a vaga que eu quero, eu não conseguir a promoção, eu não conseguir o retorno financeiro que eu espero. O que eu vou fazer nessas circunstâncias? É importante que você considere o pior cenário para que você esteja preparado o máximo suficiente para quando essas situações surgirem.
nem tudo ao longo desse caminho vai ser perfeito, né? Muito pelo contrário, você vai encontrar muitas dificuldades, não vai dar certo na primeira vez. Não é o primeiro cliente que vai comprar, não é a primeira entrevista que vai te chamar para uma vaga. Enfim, tudo isso pode acontecer. E eu quero que você esteja o máximo preparada para essas situações. Então, considere ao longo desse processo o que pode dar errado. Um exemplo que eu dei de mim mesma, né? Porque eu apliquei isso lá atrás no meu próprio desenvolvimento de carreira. Se eu não for bem nesse programa de aceleração, se eu não tiver a nota mínima para continuar no programa, se eu receber muitos feedbacks negativos com relação ao produto que eu estou construindo, o que eu vou fazer? E eu fui construindo alternativas de como eu iria me comportar nessas situações para não cair naquela linha de desânimo e daqui a pouco desistir, né, do processo como um todo e do meu próprio desenvolvimento. Eu fui construindo alternativas do que eu iria fazer, de que pessoas que eu iria procurar, de que habilidades que eu precisava desenvolver, de quais são os pontos que muitas vezes me prendem a não conseguir avançar, né? Quais são as crenças que eu tenho que elas vão fazer com que eu fique nesse lugar que eu estou e que eu não consiga crescer. Então, ou é terapia, ou é mentoria, o que eu vou desenvolver aqui, o que eu vou fazer nesses momentos para que eu consiga continuar de uma forma consistente me desenvolvendo. Eu também passei por uma série de obstáculos e eu construí antes, dentro desse plano, o que eu iria fazer em cada um desses momentos. É claro que a gente não consegue prever tudo, mas quanto mais preparada você estiver, menos sofrimento vai ter e melhor você vai conseguir aproveitar aquelas situações para se alavancar, para crescer, para ir ainda mais longe, tá? Então eu quero que você considere tudo isso. Quais seriam as principais dificuldades que muitas vezes você já teve aí, você já tentou fazer algo e não conseguiu, e o que fez com que você parasse nesse momento, né? O que te segura, o que te trava? Anote quais são esses pontos para que você também tenha um plano para lidar melhor com essas situações quando elas surgirem ali na frente desse teu planejamento. Ok? Então, quando você conseguiu imaginar esses cenários diferentes, definir os seus objetivos e metas, definir o que você já tem para construir o seu prédio, o que falta ainda e o que você vai fazer em cada um dos momentos que você vai ter esses obstáculos, essas dificuldades, a gente já tem ali um plano à prova de futuro, né? Onde você consegue entender de uma forma mais clara quais são os teus próximos passos. É claro que agora a gente vai aprofundar ainda mais para que isso seja ainda mais palpável e mais prático na sua vida, né? Nos seus próximos passos e no seu próximo ano, principalmente. Então, agora que você tem esse mapa construído, é importante que você tenha anotado isso, seja no papel, seja no computador, em um documento, para que você consiga ter essa visualização do todo, porque tudo isso agora vai entrar dentro de um plano de fato, um plano de ação que eu vou disponibilizar aqui nessa aula para que você coloque tudo isso em prática, tá? Então, tudo isso que eu tô falando aqui para você, é importante que você vá anotando, que você vá pontuando as suas próprias reflexões, mas depois você vai receber todo esse passo a passo para que você consiga revisar tudo isso que você já está fazendo e colocar de fato em um plano de ação. Então, esse plano de ação que está em conjunto com essa aula, ele tem algumas colunas principais. Eu quero passar em cada uma delas para você entender exatamente do que se trata. A primeira coluna é uma coluna de resultado. Nessa coluna de resultado, você vai colocar aqui o resultado final que você espera. Daqui a um ano eu espero estar ocupando uma posição de liderança. Daqui a um ano eu espero estar trabalhando em um projeto próprio. Daqui a um ano eu espero estar com X clientes. Eu espero ter uma remuneração Y. Eu espero estar cuidando da minha saúde dessa forma. Eu espero estar com esse relacionamento. Eu espero estar me preparando para ser mãe ou para ser pai. Enfim, você vai colocar todos os resultados que você espera nessa primeira coluna. Então, você vai pegar essa visão que você desenvolveu aqui, olhando um ano para frente, como você vai estar, vai compilar os principais resultados que estão ali e vai colocar dentro dessa primeira coluna do plano de ação. Quando eu tenho esse resultado, eu vou definir uma ação. O que eu preciso fazer para chegar nesse resultado, tá? Então, vamos considerar que daqui a um ano eu quero estar em uma posição de liderança. Para que eu esteja nessa posição de liderança, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso mapear as posições de liderança na empresa que eu estou. Eu preciso conversar com a minha liderança, por exemplo, para entender o quão preparado para essa posição eu estou.
Eu preciso considerar se essa vaga vai estar em aberto na empresa, se tem alguma outra empresa que teria alguma posição de liderança, ou se tem alguma outra área dentro da minha própria empresa onde eu possa exercer essa posição. Se essa posição formal não estiver, tem algum projeto onde eu possa desenvolver habilidades de liderança, mesmo sem ter uma posição formal? Tudo isso eu preciso entender, são ações que eu vou precisar mapear. Então eu vou colocar isso dentro das ações logo depois desse resultado nessa segunda coluna. Definidas as ações, quais são os meus próximos passos? Por exemplo, eu vou fazer uma conversa com a minha liderança direta, eu vou fazer um mapeamento das empresas que teriam posições de liderança para essa minha área de atuação e entender como que elas funcionam, se essas posições estão em abertas ou não. Eu vou mapear os projetos futuros da minha empresa atual, do meu trabalho atual, e entender aonde eu posso atuar para desenvolver essa habilidade de liderança. Você já tem próximas ações concretas aí para entender o que você precisa fazer. Com base nisso, você vai colocar um prazo. Então, eu vou colocar que até o final do próximo mês eu vou conversar com o meu gestor, eu vou mapear essas posições, eu vou entender como essa posição está no mercado, quais são os projetos que eu poderia participar. Então, eu vou colocar um prazo final, uma data exatamente de quando isso aconteceria. Depois, quanto custa? Se isso vai ter algum custo, nesse caso não teria nenhum custo, porque o custo é o meu tempo de me organizar e conseguir executar isso. Mas vamos supor, por exemplo, que você tenha outro resultado esperado, que seja, eu quero me exercitar ao invés de 2 vezes na semana, 5 vezes por semana. E aí, para isso, eu vou precisar, nas ações, por exemplo, você vai definir, eu preciso ir para academia, eu preciso contratar um personal trainer, eu preciso organizar a minha agenda. E aí, nessas ações, os meus próximos passos seriam, eu preciso entender se tem algum personal que está disponível, eu preciso entender quais são as academias aqui na minha região que eu poderia ir, eu preciso organizar a minha agenda. Então aqui, possivelmente, além do quanto custa em termos de tempo, eu vou ter um custo financeiro da academia ou do profissional que eu vou contratar. O quanto custa é para te ajudar a materializar de fato. Às vezes vai ser só tempo, que tem um custo também no final das contas, mas outras vezes vai ter um investimento financeiro, que vai ser de contratar um profissional, comprar um livro, contratar uma mentoria, enfim. Então você precisa considerar isso também no seu plano. É por isso que uma das colunas do plano tem essa consideração de quanto custa, e aí você vai colocar, se é tempo, se é um valor financeiro, enfim, como que isso vai se organizar. E depois tem uma coluna final que é de status. Então, para você fazer um acompanhamento desse plano ao longo do seu ano. Eu coloquei que no próximo mês eu vou fazer uma conversa com a minha liderança, tem lá um prazo, e mensalmente eu vou acompanhando para entender se eu estou cumprindo os prazos que eu me propus. Você vai poder fazer essas adaptações conforme você vai avançando no plano. Então, você vai definir resultado, ação, os teus próximos passos, qual é o prazo, quanto custa e qual é o status para você ter esse acompanhamento. Você vai receber esse plano completo junto com essa aula, como eu falei, mas eu acho importante passar em cada um dos tópicos para você entender de fato sobre o que se trata. Retomando, você fez o desenho da sua visão olhando lá para frente, você entendeu como está hoje, o que te falta ainda, e você vai fazer agora um planejamento do seu mês, da sua semana, dos seus dias, para que de fato você consiga executar esse plano e chegar nos seus objetivos finais. O objetivo é deixar isso palpável, isso mensurável, de forma que você já saiba o que fazer na próxima semana, no próximo mês. Isso é inclusive o que eu trabalho dentro da mentoria de carreira. As minhas mentoradas, elas têm um planejamento de forma que elas já sabem. Os primeiros meses do ano eu vou atuar em X, Y, Z, e isso vai me ajudar a atingir esse resultado que está alinhado com a minha visão de carreira. Então eu quero aqui que você também tenha uma percepção de como seria isso aplicando na sua carreira. O que é importante aqui, depois que você fez todo esse planejamento? Que você faça um acompanhamento do seu plano. Então, adiciona na sua agenda uma revisão mensal do seu plano. Dedique lá 1 hora do seu mês, 2 horas, para que você possa revisar, acompanhar as ações, entender o que você precisa fazer ainda, de forma que você entenda como você atua proativamente, assumindo a responsabilidade da sua carreira para atingir os seus objetivos. Então, tem esse acompanhamento mensal, tenho esse planejamento semanal, quando que eu vou fazer, inclua isso na sua agenda diária, para que você de fato esteja trabalhando de uma forma consciente com relação aos seus objetivos, às suas metas e aos seus planos. Como eu falei lá no início, é importante também que você se mantenha flexível, flexível o suficiente para ajustar esse plano conforme as oportunidades vão acontecendo e você vai avançando.
Então, por exemplo, eu tinha o objetivo de atingir essa posição até o final do ano que vem, mas isso aconteceu em 6 meses. Né? Eu fui também no meu planejamento que essa oportunidade apareceu antes, né, por uma série de circunstâncias. Então eu vou precisar ajustar o meu plano com relação a isso. Ou daqui a pouco eu achei que eu teria essa promoção em tanto tempo, mas essa promoção não aconteceu na minha empresa, eu vou buscar outras oportunidades no mercado e isso levou mais tempo do que eu esperava. Então seja flexível para poder adaptar o suficiente, mas esteja também assim aberto o suficiente também para que você esteja avançando em uma velocidade que seja uma velocidade onde você de fato está aproveitando o melhor do seu tempo, tá? Então, avalie, é importante que quando você fechar esse plano, que você faça algumas perguntas também. Então, por exemplo, esse ritmo que eu defini dentro desse planejamento, dentro desse escopo e dessa agenda do próximo ano, é um ritmo que faz sentido para mim? Ele é muito ambicioso ou ele é pouco ambicioso com relação à minha agenda atual, ao meu cronograma atual? Então, faça um link de como esse planejamento está com relação ao seu momento atual. O quanto você consegue de fato já começar a executar esse plano, isso é importante também para que você não deixe para executar na metade do ano que vem, que você já tenha ações pequenas o suficiente para você começar na semana que vem. Então o objetivo da semana que vem talvez seja definir os seus talentos, escrever sobre isso e pedir feedback para 3 pessoas sobre as perguntas que eu aprendi na aula Carreira em Ascensão. Então deixe isso pequeno o suficiente para que você já tenha ações práticas que você pode começar a fazer hoje. E a soma dessas ações ao longo do tempo, é claro que elas precisam te levar para esse objetivo maior. Entenda o quanto que esse plano está alinhado com os teus objetivos atuais. Se você está numa empresa, o quanto que está alinhado com os objetivos que você tem nesse papel que você ocupa. É importante que esse planejamento, caso você esteja numa empresa, esteja alinhado com a sua liderança também. Então converse com a sua liderança depois que você definiu esses próximos passos. E entenda também se isso atende às tuas aspirações de carreira, de desenvolvimento profissional ao longo do tempo. É importante também, lembre que lá eu falei sobre 5 pilares, que você considere a sua vida como um todo. Então, por exemplo, nesses dias eu estava conversando com uma mentorada sobre esse planejamento de 1 ano e em algum determinado momento ela trouxe: eu gostaria de ser mãe dentro desse período, né? Eu gostaria de engravidar dentro desse período, então eu preciso considerar que a minha carreira nos próximos anos, ela precisa contemplar alguns pontos que para mim são importantes. Por exemplo, flexibilidade no trabalho, ter um trabalho que seja perto de casa, eu gostaria de estar monetizando o meu conhecimento além do trabalho que eu tenho hoje. Então tudo isso a gente está colocando no planejamento de carreira dela hoje, para que isso contemple a vida dela como um todo. Então considere esses outros movimentos que você tem, mudança de cidade, alinhe isso com o seu cônjuge, o teu planejamento de família, ter filhos ou não, enfim, considere tudo isso dentro da sua carreira, porque certamente isso impacta a sua vida como um todo. É por isso que você precisa pensar nesses 5 pilares. Então alinhe esse plano com o seu cônjuge, com as pessoas que mais importam, com a sua liderança, né, com o seu mentor, se você tiver, para que os seus relacionamentos principais tenham um alinhamento e, né, tenham um entendimento do quanto isso também vai impactar na vida deles, ou o quanto que a própria percepção e feedback deles pode impactar nesse seu planejamento de carreira. E tem 2 perguntas bem importantes também que eu quero que você faça, que quando você definir esse plano e você olhar para esse plano final, eu acho interessante você se perguntar o quanto que esse plano te inspira, o quanto que esse plano te dá energia para que você possa perseguir esses objetivos, o quanto que você olha para esse seu planejamento de carreira e pensa: que legal, eu estou me preparando para atingir esses objetivos. Ou se por outro lado, esse plano suga a tua energia, ou você te dá aquela sensação de que você não está no caminho certo, tá? Então é muito importante que enquanto você estiver fazendo, e principalmente no final, que você tenha essa percepção, esse entendimento, porque como você estiver se sentindo nesse momento, vai ser muito importante para que você execute ou não esse plano. E aí, se você perceber que falta algo ainda, busque ajuda, busque um profissional que possa te orientar com relação a esses próximos passos, busque a sua liderança, busque uma mentoria de carreira, profissionais mais experientes que possam te ajudar para que você atinja esses seus objetivos e tenha uma carreira mais planejada, mais estruturada e que esteja alinhada com o que você espera, com o que você tem e que aproveite também o melhor das suas habilidades e dos talentos que você tem e que você desenvolveu ao longo da sua jornada profissional.
tá? Então, quando você for conversar ou com o seu líder, ou com o seu cônjuge, ou com esse seu mentor de carreira, mentora de carreira, é importante que você faça algumas perguntas, né? Como, por exemplo, tá faltando alguma coisa nesse plano? Tem algo que eu não considerei? Tem alguma habilidade adicional que daqui a pouco eu não coloquei aqui que você acha importante que eu desenvolva ou que eu considere? Tem alguma maneira melhor de eu desenvolver essa habilidade que daqui a pouco eu não considerei aqui, que você percebe que eu poderia acelerar esse desenvolvimento? É importante que você pergunte isso para as pessoas ao seu redor também, porque muitas vezes você acha, eu vou desenvolver essa habilidade lendo um livro. E talvez tenha uma outra forma de você fazer isso, ou participando de um programa de aceleração. E outras pessoas ao seu redor, inclusive, podem te ajudar com outras alternativas, outras opções de como você pode desenvolver, dominar uma habilidade, um conhecimento que ainda te falta. Acho interessante também você perguntar, olha, de acordo com o que você conhece de mim, você acha que esse é um tempo hábil para que eu consiga atingir esses objetivos? Para que eu consiga realizar essas ações? É importante que, além da sua percepção, você tenha percepções de outras pessoas de confiança, é claro. Então, à medida que você se sentir confortável, troque isso, né, também com o seu líder, com o seu cônjuge, com um mentor, que eu acho que é bem interessante, né? Esse plano está muito agressivo ou esse plano ele está muito lento? Qual que é a tua percepção com relação a isso? Tem alguma outra função, algum outro ponto que eu devo considerar aqui no plano que eu não olhei? Então, colete esses feedbacks também depois do seu planejamento, porque isso pode ser muito rico e agregar ainda mais para o seu plano de carreira. O mais importante aqui é que você trabalhe a sua mentalidade, que você tenha uma mentalidade de crescimento, que você pense além do curto prazo e que você entenda que você já tem muita bagagem para começar a construir isso, mas que você precisa utilizar isso, claro, de uma forma clara, estratégica, bem posicionada, para que então você atinja esses seus objetivos e você faça isso de uma forma com que gere resultados, os resultados que você espera na sua vida como um todo, né? E principalmente aqui voltado, né, para sua carreira e para sua vida profissional. E eu costumo falar muito na mentoria que nós temos uma vida, nós temos talentos, habilidades naturais, talentos e habilidades que nós fomos desenvolvendo ao longo da nossa vida e muitas vezes atividades que são simples para nós podem ser difíceis para outras pessoas. E o nosso objetivo é utilizar da melhor forma esses talentos, monetizar da melhor forma esses talentos, ser útil para outras pessoas utilizando os talentos e as habilidades que nós temos. E quando você faz um planejamento de carreira de uma forma estratégica e assertiva, o objetivo é você utilizar o melhor desse seu potencial, o melhor dos talentos que você já tem. Então eu acho que ter um planejamento de carreira é você utilizar melhor o seu tempo, a sua vida, as suas habilidades, os seus relacionamentos, você ser útil também para as outras pessoas da melhor forma possível, né? Por isso que eu defendo muito o planejamento, a execução e você ter clareza sobre esses objetivos e trabalhar em prol deles. Então, eu acho que é muito importante que você tenha clareza sobre o quanto isso é importante, esse planejamento ele é relevante para que você atinja os resultados que você espera. Dito isso, vamos fazer uma revisão final aqui da nossa aula de hoje. Então, nós falamos inicialmente sobre identificar os seus talentos, as suas habilidades e os seus pontos de desenvolvimento também. Pedir feedbacks para pessoas que são referência para você, para que além da sua própria visão, você some a visão que outras pessoas têm de você profissionalmente. Depois, com esses dois pilares feitos, você vai construir a sua visão de carreira, sua visão profissional, mas também considerando outros pilares importantes. Então você vai olhar para frente daqui a um ano e pensar como você gostaria de estar na sua vida, definindo esses principais objetivos e unindo essa principal fundação aqui que você construiu, fazendo uma autorreflexão, pedindo feedback, aí com base nisso, construindo a visão da sua construção, né, do seu prédio depois que a sua base está consolidada. E aí, com base nisso, você vai construir o seu plano de ação, ou seja, quais são os seus próximos passos, os prazos, como que você vai fazer isso, como que você vai colocar isso em prática, olhando dentro de um ano, mas olhando mensalmente nas suas semanas e nos seus dias, para que isso seja prático e que você possa já sair aplicando nos próximos dias o seu planejamento e a sua visão profissional. Em linhas gerais, concluímos a nossa aula, é isso que eu queria transmitir para você nessa aula Carreira em Ascensão. Eu trabalho muito esse planejamento há muitos anos, eu mesma apliquei isso e aplico isso na minha carreira e na minha vida, então tudo o que eu estou compartilhando aqui, além de muito conhecimento técnico, tem muita
prática que eu mesma apliquei, que eu aplico, né, nas lideranças nas empresas, que eu aplico com as minhas mentoradas. Então, o meu objetivo aqui é compartilhar esse conhecimento com você e aproveitar, né, o melhor desse momento de planejamento para que você tenha um passo a passo claro de como você pode sim ter um planejamento de carreira ambicioso, construtivo, que atinja os seus objetivos, né, que atinja os seus sonhos, as suas ambições também de longo prazo, e que isso também pode ser prático e se unir à sua vida agora no curto prazo, nas próximas semanas, considerando também o que você já pode fazer para que você tenha uma carreira com mais sucesso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Lembre que, adicionalmente à aula, tem todo um material, um passo a passo para que você possa executar. Siga me acompanhando nas minhas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn. E se você percebeu que tem a necessidade de ter um acompanhamento maior, de ter um profissional te acompanhando nesse seu planejamento de carreira, eu estou disponível para que a gente possa conversar um pouco mais sobre a mentoria de carreira. No link da minha bio do Instagram tem um link, você pode me chamar diretamente lá para que eu possa sentar com você e construir esse seu planejamento e, mais do que isso, apoiar no desenvolvimento das suas competências e habilidades para que você possa construir uma carreira de sucesso. Muito obrigada pela sua atenção e sucesso no seu planejamento.